Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí, do Moisés, do Paulo Lobo, do André Pedrinelli. É difícil resumir 60 anos de futebol, da história do médico de futebol, em 15 minutos, mas eu vou tentar. E uma grande parte disso, por sugestão do Pedrinelli, ele pediu para eu contar a minha história. Então, não é exibicionismo, ele é o tal, mas é porque são histórias que eu vivi. E praticamente não existem livros, né? Até quando fui fazer aula, a menina que trabalha comigo falou: doutor, onde que eu vou achar isso? Eu falei: não acho. Vamos lá. Como começou o futebol? Os clubes não possuíam médicos de futebol. Tá? Eu vivi isso em 79. Os médicos que trabalhavam em alguns clubes trabalhavam na piscina, que era dos associados, e atendiam o futebol. Os médicos prestavam serviço em dias de jogos, por amizade ou por torcer para o time. E existe isso até hoje no futebol brasileiro. E muito. Principalmente em cidades do Norte e Nordeste e em cidades do estado de São Paulo. Preferencialmente ortopedista, porque na cabeça do dirigente, o ortopedista era o cara que tratava das contusões. Certo? Tratava do entorse de tornozelo, do entorse de joelho. Eles achavam que a gente aprendia a lesão muscular na escola. E dentro disso, esse ortopedista, ele fazia o seguinte também. Que me perdoe o Zogaive e a Alessandra, né? E o Michel. Esse ortopedista que é o que prescrevia também a alimentação, gente. Era arroz, caldo de feijão, um bifinho ou um filezinho de frango e salada de tomate sem semente, porque a semente dava gases. Se colocasse o tomate com semente, perdia o jogo, tá vendo? Perdeu o jogo. Alface, nunca. Por que que alface nunca? Alessandra, dava sono. Então, era aquele momento que nós vivemos no futebol. Ai, se tivesse um salame no café da manhã. O Oswaldo Brandão tinha uma convulsão. Eu fui médico, trabalhei com o Oswaldo Brandão. Então está aqui, olha, em 1953, à vista. Esse aqui era o segundo estádio do estado de São Paulo, Fazendinha. Olha onde eu comecei a trabalhar, ó. As margens do Rio Tietê, era uma maravilha. De madeira. Aí chegou 1954. Pô, a seleção tinha que viajar para a Hungria, como é que nós vamos fazer? A Copa foi em 50, o médico era amigo do presidente, mora no Rio de Janeiro, ele faz. Aí um fazia um jogo, outro fazia outro jogo, só que agora tinha que viajar um médico. E aí foi o doutor... Opa! Não, isso aqui é 58. Foi o doutor Newton Paes Barreto, clínico geral. Massagista Mário Américo e o roupeiro Aloysio Oliveira. Olha que baita comissão técnica, hein? Vocês vão ver para frente. 1958. Aí o atendimento de médicos aos jogadores passou a ser um pouquinho mais profissional. Certo? Já tinha um médico na equipe, era só aquele que acompanhava. E após a Copa de 58, os clubes começaram a colocar médico para atender os jogadores. Ia lá no dia do treino, chegava na hora do jogo, né? De branco, né? Antes disso, os clubes tinham os médicos que faziam atendimento diário aos seus associados. Então, o mesmo cara que atendia micose, associado, você vê a micose. Via micose no pé, na região inguinal, ia lá e atendia: estou com dor, toalha quente. E aí chegou a Copa de 58, Paulo Machado de Carvalho falou assim: vou começar a melhorar esse negócio aqui. Aí ele levou preparador físico, que nós não tínhamos. Antes de 58, eram bombeiros que davam a preparação física. E eu tive o prazer de conhecer o professor Pardilan, que era um bombeiro
que em 79 ainda trabalhava no Corinthians. Porque na concepção dos dirigentes, o bombeiro que tinha uma condição física boa. Hoje eu não sei como é que está, mas antigamente era o bombeiro que corria todo dia. Não tinha incêndio, mas ele era obrigado a correr. Dentista, Mário Trigo. Massagista, Mário Américo. E o psicólogo, João Carvalhais. Por que o Mário Trigo? Porque o jogador que tem infecção dentária, não sei o quê, cai o rendimento da lesão muscular. Então o Mário Trigo, conheci o Mário Trigo pessoalmente, e ele me contou essa história. Só de um jogador da seleção brasileira de 58, ele extraiu 5 dentes para o cara jogar. Eu falei, e o Garrincha? Ele falou, tinha que cortar a cabeça, porque eram todos. Massagista, o grande Mário Américo, né? Esse foi fantástico. E o psicólogo João Carvalhais, porque achava que você fazendo um exame mental do jogador, ele poderia render mais. E aqui que vem uma coisa gostosa, rapaz. Extensa bateria de exames. Cumprimentando a aula do Michel, daquele monte de exame que o Michel mostrou. Hemograma, exame de fezes e exame de urina. Extensa bateria de exames. É o relato. E aqui foi diagnosticado verminose em todo mundo. Os 22, 21 tinha verminose. E os tratamentos eram feitos por quem? Só pelos massagistas. Massagem, forno de bia, que o Sócrates adorava dormir no forno de bia, principalmente no inverno, infravermelho e toalhas quentes. Só, mais nada. E quem prescrevia? Nós médicos. Não existia o fisioterapeuta. E o massagista, muitas vezes, é aquele cara que sabia aplicar injeção, era amigo do presidente e trabalhava. Seu Hélio, colocava tornozelo no lugar. Seu Rocco tratava de gripe, era só ele que tratava de gripe do jogador de São Paulo. Tinha intercâmbio, né? Entre os jogadores em 80, com o seu Hélio e o seu Rocco, que era massagista do Corinthians. E o gelo, então, gente? O gelo era detestado. O gelo podia causar reumatismo, artrite ou gripe. Olha que brincadeira. E aí foi, em 70, o início da preparação física, através do nosso grande Carlos Alberto Parreira, que revolucionou a preparação física. E através dessa revolução na preparação física, a medicina esportiva teve que entrar. Ele percebeu que, pela altitude, o time poderia melhorar as suas condições. Então, convocou aqui uma comissão enorme, ó, médicos, Lídio Toledo e Mauro Pompeu, preparadores físicos, Ademir Chiró e Carlos Alberto Parreira, e o Cláudio Coutinho, que eu esqueci, massagista Mário Américo, já aumentou mais aqui um massagista, roupeiro, cozinheiro. A comissão técnica foi inchando, conforme a solicitação do futebol que é praticado hoje. Em 1978, 79 eu comecei na Portuguesa de Esportes, fiquei 6 meses, depois de 6 meses eu fui para o Corinthians convidado, e aqui, ó, aqui era o meu consultório, ó. Aqui era o consultório do Corinthians, aqui era de madeira, né? Cheio de goteira, né? Isso aqui foi uma viagem que eu fiz em 1981, uma slide interessante, uma equipe infanto-juvenil do Corinthians. Nós vamos disputar um torneio na Bolívia, né, Paulo? Que hoje a altitude acontece, que vamos morrer, e é uma verdade. Só que eu fui eu e o massagista só. O primeiro a passar mal lá, quem foi? Eu. Falei, que porra é essa aqui, rapaz? E os jogadores todos passando mal. Mas vamos lá. E ganhamos o torneio, hein? Na raça do timão. Na década de 80 começou a mudar um pouco. Aí o Runco se ferrou no Rio de Janeiro. Estava começando. O que aconteceu? Zico, graças a Deus, ele ajudou o médico esportivo. Porque nós pudemos solicitar coisas. Porque o Zico se tornou um grande jogador de futebol, um dos maiores que eu já vi.
através do quê? De um tratamento. Com isso, os dirigentes falaram, opa, o médico tem importância. Vamos começar a investir no departamento médico. Vicente Matheus comprou mais um forno de beer quando era para investir em jogador. Aí a estrutura do DM, estrutura do departamento médico. Bom, aqui até um pouquinho, um minuto, estou muito chateado. Aqui é o nosso colega Renato Lotufo, que foi um dos pioneiros na fisiologia desse país, juntamente com o Dr. Turibe, Zogaib. E foi, o Edinelli foi aluno dele, o Claudinho foi aluno dele, está muito mal hoje, mas nós devemos muito à medicina esportiva a esse cara aí. Esse cara foi brilhante e merece essa homenagem nossa. Aos poucos foi se estruturando o departamento médico. Aí entrou o fisiologista, aí entrou a nutricionista, aí entrou os fisioterapeutas. Aí, ó, instalações precárias, né? 1990. Você vê? Então vamos lá, rápido, ó. Tá aí, ó, eu coloquei isso aqui, olha. Porque a relação do médico na evolução foi importantíssima com a imprensa. Nós éramos debochados pelos colegas. Eu mesmo sofri um processo no CRM. Sabiam disso ou não? Em 86. Porque eu dei uma entrevista e falei que o jogador machucou a canela. Aí me chamaram no CRM. Falei, pois não, vocês são 6 conselheiros, mas como? Nós recebemos aqui um comunicado de um colega seu, ortopedista, que ficou indignado de o senhor ter falado canela. Falei, mas, conselheiro, eu ia falar o quê? Ele sofreu um trauma na região anterior da perna direita, região pré-tibial, no terço médio. Quem ouve rádio, quem vê, é o taxista, entendeu? Não? E a maioria não sabe desses termos. Então, uma coisa interessante para a evolução da medicina esportiva também. E minha ida lá no CRM foi liberado. Eles achavam que era um absurdo falar isso. E aqui, olha, aqui é para mostrar rapidamente também o que era a comissão técnica, olha. Preparador físico, o técnico, o diretor de futebol, o médico, o massagista, assessor de imprensa e o administrador de futebol. Isso aqui era o que fazia uma comissão técnica. Agora está aqui, ó, a chegada na seleção brasileira. Já estava inchando, né? Você vê. Já tinha mais médicos, fisiologista, preparador de goleiro, auxiliar de preparação de goleiro. E aqui, após a vitória, nós fizemos um culto com o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o qual, inclusive, foi extremamente batizado, foi o batismo no Planalto. E no futebol existe o batismo de quem entra. E aqui foi feita a criação da Brasileira dos Médicos de Futebol. Foi feita em 1998, a ideia surgiu do Moisés Cohen, reuniu os médicos de futebol, inclusive na casa dele. Você mora lá até hoje, mano? É lá mesmo que você mora, hein? Então, foi feita... Ficou rico, hein? Ficou reunião de todos os médicos. Nós fizemos, o Moisés conseguiu isso. Aí nós fundamos uma associação aqui em São Paulo. E isso aí foi uma das melhores coisas que aconteceu para o médico de futebol. Não era para aumento salarial, não, viu, gente? Era para regulamentar, fazer protocolos. Primeiro passo nosso, o Sanches participou, muita gente participou. Fez o primeiro simpósio, nós fizemos na Federação Paulista de Futebol. E aí começamos a fazer um departamento médico melhor para o futebol. Tem que possuir instalações condizentes, né? Deve estar localizado hoje dentro de um centro de treinamento. Eles passam muitas horas dentro do centro de treinamento. Está aí, em 2003, a evolução do departamento, você vê. Hoje praticamente não se usa mais isso, né? Os fisioterapeutas, hoje é a aparelhagem da Globos e uma série de coisas. Está aqui a diferença, olha, da aparelhagem antiga que você usava, o que hoje é utilizado. Isso aqui mostra como que eram os treinamentos, né? Isso aqui na fazendinha, uma convivência ótima com os torcedores, hoje é uma agressividade tremenda, né? Aqui o departamento médico em 2007,
Já estamos vendo uma evolução com aparelhagem aí ao lado, está vendo? Excelente. A introdução da hidroterapia era mais ou menos em 2005. E a ida para o centro de treinamento. Olha, isso aqui era o centro de treinamento do Corinthians, olha que absurdo. Olha o nosso treinador aqui, coitado. Falava, onde que eu fui me enfiar? Aí foi, olha, evolução. Nós tivemos uma participação muito grande nisso, porque só quem trabalha no futebol pode fazer um centro de treinamento. Não adianta dar para engenheiro, arquiteto, que eles não conhecem. 2010, olha, já estava se tornando uma realidade. Você vê uma diferença brutal, né? Daquela casinha de madeira que eu trabalhava, hein, Paulo? E agora, não? Aí, ó, belo centro de treinamento. E a organização do DM antes? Presidente. Era o presidente, diretor de futebol, departamento de futebol, administrador de futebol, técnico e preparador físico, que eu mostrei. Departamento médico, médico e massagista. Hoje, presidente, diretor de futebol, departamento técnico, técnico auxiliares do técnico, preparador físico, auxiliar preparador físico, roupeiro, supervisor, técnico de informática. Departamento médico, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fisiologistas, nutricionistas e às vezes até psicólogo. E aqui, gente, eu acho que é um momento interessante até para finalizar. A gente esquece muito das pessoas, né? É o mal do brasileiro, né? E eu estou começando a ficar emocionado. Nós estamos aqui hoje fazendo isso por causa desses caras aqui, ó. Esses aqui, ó. Ó, Hilton Gozzi, Lídio Toledo, Dalzão Freire Gaspar, Neilo Lasmar, Ronaldo Nazaré, Marco Antônio Bezerra, José Carlos Riff, falecido, Naércio Santos, Dalvir Girardi. Quem não ouviu falando do Dalvir Girardi? Um dos maiores cirurgiões de joelho da época do estado de São Paulo. Léo Vilarinho, Luiz Carlos Campos, Osmar de Oliveira, Dr. Tarato, brilhante Dr. Tarato, que sempre representou os médicos do Brasil com aquela educação dele, ao qual eu não tenho. Arnaldo Santiago, Ítalo Constantino, lembram dele? Foi o médico da época do Pelé. Marco Aurélio Cunha, aí eu vou dar uma homenagem. Quando o Marco Aurélio começou no futebol, todo mundo sabe, eu não vou, não é baixinho. Pô, porque esse baixinho quer acabar com o futebol, é o que se falava nas rodas. Esse baixinho quer acabar com o futebol. Ele colocou fisiologista no São Paulo. Pô, ele colocou fisioterapeuta. Nós vamos perder emprego. Não. Mas hoje o esporte de São Paulo deve muito ao Marco Aurélio. Porque esse baixinho aqui se tornou um gigante com a estrutura que ele montou no São Paulo. E com as vitórias que ele conseguiu. Aí os outros clubes foram atrás e começaram a investir. André Pedrinelli, graças a Deus ele veio para o futebol e hoje essa figura que faz muita coisa pela nossa ciência no futebol. Carlos Braga, meu companheiro do Santos. Geraldo Rafaeli, do Palmeiras. José Luiz Runco, Edilson Tille, Fábio Krebs, Paulo Faria, Michel Simoni, que mesmo afastado do futebol, trabalha pela gente. E esse aqui também, né, gente? Não vamos esquecer, pô. A gente esquece fácil, pô. Às vezes eu vou aquela meninada, porque eu faço isso, porque o ligamento eu ponho aqui, porque eu faço pro lado de lá, porque é assim. Não, pô. Quem não lembra do Nova Monteiro, pô? Isso aí é jogador aqui de São Paulo, foi operar o joelho com ele lá. Eram épocas difíceis? Eram, mas eles sabiam. Ele segurava as pontas. Doutor João de Vicenzo, meu grande ídolo, me aleijou, mas sou médico até por causa dele. Graças a Deus, hein? Ele me aleijou porque eu queria ser que nem o Paulo Lobo, médico de futebol. Aí ele, pá, me aleijou, falei, pô, vou estudar medicina. Marco Amatuzzi. Não vamos esquecer do doutor Marco, né? Das suas cirurgias extra-articulares, que fizeram tantos jogadores voltar a jogar futebol. Doutor Gilberto Camanho, que foi o segundo, né? Não vou falar porque ele vai vir dar aula aqui. Faz uma osteotomia, você vai voltar a correr. Corria de lado. Teve um jogo lá em Recife, para terminar, viu, Paulo? O cara gritava assim na arquibancada, Nelsinho Batista, seu médico teve paralisia infantil. Carlos Alberto Cury, saudoso Carlos Alberto Cury.
me orientava muito nas cirurgias por telefone, se preocupava, deu certo, não deu. René Abdala. Todo mundo esquece do René. O René opera joelho de atleta do mundo todo. Pô. Moisés Cohen opera joelho de todo mundo, do mundo todo. Ele não faz isso por vaidade, exibicionismo, não. É que nós estamos presentes. Nós temos essa experiência. E o grande Wilson Mello, porque no interior do estado de São Paulo, quem opera jogador é o Wilson Mello. Tá? E aqui, para acabar, viu, Paulo, ficar mais nervoso, eu sempre faço uma frasezinha. Conversei com o Sanches antes, fumando um cigarrinho, nós dois ali escondidos, que a vaidade nunca supere o profissionalismo e a nossa inteligência, que é o grande mal do médico de futebol. Já vi vários desaparecerem, bons até, por causa disso aqui, ó. Eu sou médico do Corinthians, o porteiro me conhece, vai para o carro, ô doutor, e aí, quem joga domingo? Tá. Então isso não pode acontecer. E aqui, ó, uma foto, o Rodrigo, o Marcos, Mancini e o Cleidson. Eu tinha operado os três numa sequência, do Pubis. E o Corinthians foi jogar contra o Atlético Mineiro. Fiquei lá, bom, vamos tirar uma foto com o doutor. O Rodrigo veio, perdemos de 4, os caras só olhavam assim para mim no banco. Olha o que você fez. Mas deixa, gente. E aqui é minha cachorrinha Lara. Porque a pubalgia surgiu no futebol. Foi uma investida minha e do Pedrinelli para fazer a pubalgia. E me perguntaram um dia, não sei se vão perguntar aqui, mas o senhor não achou muita temeridade o senhor iniciar essa pesquisa em um jogador de futebol? Falei, professor, rato não joga futebol, professor. Cachorro não joga futebol, professor. Então, toda vez que eu chegava em casa, a minha falecida Lara, que morreu esse ano, adorável, todo mundo conheceu, ela me agradecia. Valeu, Joaquim. Eu não jogo futebol. Obrigado, gente. Desculpa aí pelo...